Bom dia para quem nos assiste, para quem nos ouve. Hoje a gente está recebendo aqui a Ana para contar para a gente um pouco da história dela, da trajetória dela e falar um pouco sobre o autismo para a gente. Primeiro, bom dia, né? Bom dia. E conta um pouco sobre a tua formação, a tua história e como é que surgiu o Instituto. Menina, uma história longa aí. Então, pode contar, fica à vontade. Temos tempo, então tá bom. Sim. Então, Jader, eu tenho uma formação dentro da área da pedagogia, da área do movimento e das neurociências. Então, assim, comecei como pedagoga, minha graduação em pedagogia. A partir da pedagogia, vamos dizer assim, eu sempre fui uma professora um pouco transgressora. Uma professora meio diferente, né? Sempre busquei questões que relacionassem o aprendizado ao movimento do corpo. Acho porque eu vim de uma criação na área da dança, na área da música, da expressividade. Então eu coloquei isso dentro da minha prática pedagógica, né, como algo que fosse diferente para as minhas crianças. E sempre deu muito certo. As crianças sempre gostavam muito, né, da prática, de estudar, de estarem na sala de aula e aprendiam com muita facilidade. Então, a área do movimento sempre fez parte da minha vida, enquanto pedagoga. Fui pedagoga durante 10 anos. Trabalhei como professora durante mais de 10 anos. A partir da formação da pedagogia e naquela angústia, né, de receber crianças que não conseguiam aprender, que tinham dificuldade, né, de reter informação, de memorizar, de compreender, eu fui buscar então respostas. E eu encontrei algumas dessas respostas na formação da psicomotricidade. Então, depois da pedagogia, eu me formei em psicomotricidade relacional. Isso lá nos primórdios. Vai dar em tempo. Compreendi que sim, o corpo ele aprende pelo movimento, né? E quando tem significado, quando faz sentido para a criança. E o movimento é aliado da aprendizagem. Então, a formação da psicomotricidade, ela abriu um leque de possibilidades para mim. O olhar que eu tinha da pedagogia mudou completamente. Eu fui formada numa pedagogia muito tradicional. Apesar de nós já termos ali o construtivismo, o socio-interacionismo, já tinha esse olhar de Vygotsky, Piaget, enfim. Mas ainda era uma pedagogia tradicional. Então, a psicomotricidade, ela meio que rompeu, assim, com alguns paradigmas do meu fazer pedagógico, né, que já era transgressor, ficou pior ainda, segundo o olhar das escolas. Transgressão, né? Pro bem, né? Sim, transgressão pro bem. Eu sempre tive dificuldade de trabalhar com as crianças sentadinhas na cadeira, uma atrás das outras. Não conseguia trabalhar dessa forma. Eu precisava estar em círculo, precisava estar em U, eu levava as crianças para fora, colocava elas a correr no pátio da escola, e a gente sabe que as escolas hoje, uma das regras das escolas não pode correr. Sim. Não pode correr, não pode pular, não pode nada do que faz parte do desenvolvimento infantil e que é natural da criança, né, do desenvolvimento infantil, correr, pular, rastejar, escorregar, se aventurar, explorar, isso faz parte do universo infantil. Então eu digo transgressora nesse sentido. A psicomotricidade, ela veio para tornar assim a minha pedagogia melhor do que ela já era. Sim. A partir da formação de psicomotricidade, outras coisas vieram a pontuar, assim, tá, mas ok. E essa criança que sabe, que tem a capacidade motora para realizar determinado movimento, por que ela não realiza? Por que ela não faz? Recebia muitas crianças na clínica dizendo assim, as mães dizendo, né, ô Ana, mas ele não pula. Ele não corre, mas a criança não tinha incapacidade motora, né, inabilidade motora para exercer a função. Então a gente foi percebendo que junto desse desenvolvimento motor estava sim agregado questões emocionais. Então, como a criança aprende, como ela exerce a função do corpo, é apenas cognição? Não, não é. Existe a emoção ligada fortemente na questão da aprendizagem. Se a gente for lembrar, for pensar assim, quando era criança, tinha uma matéria que você detestava, mas você gostava muito do professor. Sim. Você aprendia. Sim. Com dificuldade, mas aprendia. Aí tem aquela matéria que você gosta muito, mas o professor
É um horror. Você tem dificuldade de aprender. Ou seja, a emoção está diretamente ligada à aprendizagem. É quando tem significado, quando faz sentido, é mais fácil da criança reter o conhecimento, da pessoa, do ser humano em si reter o conhecimento, porque tem significado, está ligado à emoção. Então, a partir da pedagogia, da psicomotricidade, eu fui buscar estudo das neurociências. Então, assim, aonde que ativa nesse cérebro a questão emocional? Onde que eu posso trabalhar com essa criança? Aí eu fui para a área da neuroeducação, fiz pós-graduação em neuroeducação, fiz pós-graduação em neuropsicopedagogia. E aí algumas outras questões vieram à tona. Fiz formação em psicanálise. E aí agora eu estou no mestrado de neurociência. Então todo um percurso feito dentro da área da educação, do movimento, das emoções, da neurociência, para conseguir entender ou compreender um pouquinho, que seja uma vírgula aí do processo do desenvolvimento humano, do desenvolvimento infantil, porque é algo muito complexo e é muito grande, é muito vasto. Então quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe muita coisa. Então a gente vai buscando, vai galgando essas experiências para ampliar, né, e potencializar a formação e o trabalho com as crianças, adolescentes e adultos. Eu trabalho com pessoas de 0 a 150 anos, então tá tudo certo. E entrando propriamente no assunto que a gente convidou para falar, dentre outros, claro, né, o autismo. O que seria, como é feito o diagnóstico e aonde entra o teu trabalho? Né, que tu é uma profissão não médica, né? Isso, exatamente. O diagnóstico vem do médico, né? Isso. E como é que funciona essa parte? Já consegue detectar na gestação? Como é que funciona? Na gestação, não. Entretanto, já há estudos em que é possível fazer uma detecção precoce do autismo em bebês a partir de 6 meses. Mas aí precisa ter um acompanhamento muito bem elaborado, muito bem organizado, um pré-natal bem feito, esse médico realmente acompanhar a criança e os pais terem uma atenção bastante específica. Por que passa despercebido? Porque a criança tem os marcos de desenvolvimento e muitas vezes até os 2, 3 aninhos ali a criança apresenta um desenvolvimento típico. Que vamos chamar de normal, um desenvolvimento típico dentro dos padrões, né, da normalidade para o desenvolvimento infantil. Em alguns casos no autismo, quando acontece a primeira poda neural, que fica ali entre os 2, 3 aninhos de idade, a criança tem o que chamamos de autismo regressivo. Então, ela começa a apresentar características do transtorno. Então, teve um desenvolvimento típico até os 2 aninhos, falava, comia, já estava desfraldado, desenvolvimento, né, dentro dos padrões da normalidade. A partir dos 2 anos, parou de falar, parou de comer sozinho, não interagiu mais, não olha mais nos olhos. Nós temos muitos casos na clínica, né, do chamado autismo regressivo, quando acontece a primeira poda neural e a criança desenvolve, né, ou apresenta as características, né, do transtorno. Falta de contato visual, querer brincar mais sozinho, não quer interagir com as pessoas, pode apresentar restrições alimentares, comia de tudo, agora já não come mais, fazia xixi já no vaso, aprendeu a fazer xixi, cocô no vaso, agora já está de volta fazendo na fralda, ou começa a reter. Então, esse regressivo, por isso que é difícil de constatar tanto pela família quanto pelo pediatra. Sim, né? Em alguns casos sim. Outras crianças já começam com seu desenvolvimento atípico desde bebês. Sim. E aí fica mais fácil. Temos casos também na clínica em que os pais chegam ali com 8 meses de idade, 9 meses de idade. Principalmente quando teve um filho anterior. E aí começa a comparar. Faz a comparação. Meu filho com 9 meses, com 10 meses já falava papá, dadá, tatá. Meu outro filho não fala nada, ele não me olha nos olhos, ele não interage, né? A gente conversa, ele não responde. Então os pais conseguem fazer esse comparativo muitas vezes quando tem um filho anterior.
né, quando é o segundo, terceiro filho. Entendi. E que esse autismo já vem apresentando características já desde os primeiros meses de vida. Então, é possível, sim, detectar características, né, fazer um diagnóstico de um transtorno, possível transtorno, porque eu acho que os médicos têm cuidado, né, para não dar um diagnóstico tão cedo assim, mas sim é possível perceber características desde os primeiros meses. Mas aí é o pediatra ou tem que procurar um apoio especializado? Você sabe que hoje, assim, ó, é complicado, porque na nossa sociedade ainda se tem muito enraizado que é o médico que precisa fazer o diagnóstico. E a gente sabe que hoje muitos terapeutas, principalmente psicólogos, neuropsicólogos, podem fazer sim o diagnóstico. Até teve uma entrevista agora, uns dias atrás, do Dr. Tiago Castro, que ele falava muito disso. Ele diz assim, olha, veja, o médico vê a criança de vez em quando. O terapeuta, o psicólogo, ele está com ela pelo menos 1, 2, 3 vezes na semana, está fazendo todo um processo avaliativo, usa testes qualificados, padronizados, padrões ouro. Por que ele não pode fazer o diagnóstico? Então, pode, por lei, inclusive, pode o psicólogo, o neuropsicólogo fazer um diagnóstico de autismo. Mas na nossa sociedade ainda estamos caminhando para aceitar isso. Então, as próprias famílias, assim, eu tive o diagnóstico do terapeuta, do psicólogo, mas eu vou no médico. Eu vou no médico para o médico chancelar. E não tem problema, nós mesmos indicamos, né? Quando nós fazemos a avaliação na clínica, nós criamos a hipótese diagnóstica, né? Cria-se a hipótese diagnóstica e encaminha-se para o médico. Seja neurologista, seja psiquiatra, seja pediatra, a gente encaminha para o médico também chancelar, validar, e aí a gente começar ali todo o processo terapêutico. Faz todo o encaminhamento, inclusive de necessidades, né, de terapia, de desenvolvimento, e o médico chancela todo esse protocolo. Numa criança, por exemplo, de 6, 7 meses, qual é o trabalho que é feito em cima dela, assim, após a constatação? A gente chama de estimulação precoce. Então, assim, o que se espera de uma criança de 6, 7 meses? O autismo, uma das comorbidades do autismo, cerca aí de 70%, 80% da população autista apresenta questões de desenvolvimento motor. Então, assim, às vezes a criança pode apresentar questões relacionadas ao sentar, ao ficar em pé, a ter firmeza durante, né, ficar em pezinho no colo do pai. A questão de olhar nos olhos, de sorrir. Vamos dizer assim, um sorriso social. Quando eu sorrio, eu faço alguma brincadeira com você, você sorri de volta para mim. Mover-se, buscar um objeto que está na frente. Crianças que apresentam características de autismo muito pequenininhas são crianças que normalmente ficam um pouco mais apáticas. Outras têm uma hiperatividade, que não conseguem parar quieta, choram muito, ficam muito irritadiças com facilidade. Muitas apresentam expansão, né? Colocam o corpo em extensão, super extensão, fazem aquela rigidez de tônus, então gritam muito. Às vezes os pais pensam assim, é cólica, é dor de barriga, sabe? Então a criança vai apresentando características nas quais ela não consegue comunicar-se adequadamente, e o profissional vai intervir nessas características, nessas questões que interferem no desenvolvimento saudável da criança. Então, estimular o contato visual, estimular para que ela saia do lugar onde ela está e vai buscar o brinquedinho, para que ela consiga interagir tanto com o brinquedo quanto com a pessoa que está na frente dela, quanto o adulto, que ela consiga interagir com outra criança que esteja no ladinho dela, que normalmente afasta, né, rechaça, não quer saber, fica ali sozinha. Então, o processo de intervenção precoce está em atingir os marcos do desenvolvimento infantil. Ficar em pé, engatinhar, andar, socializar, balbuciar, falar as primeiras palavrinhas, tudo a gente faz em comparação ao desenvolvimento típico de uma criança dentro dos marcos que ela precisa atingir para conseguir ter aí um processo de aquisição de aprendizagem, seja social, seja pedagógica, motora, enfim, todas as áreas do desenvolvimento. Uma vez eu assisti uma palestra também, que eu trabalho numa área que a gente às vezes tem um tipo de abordagem com essas pessoas. É verdade que existem graus leve, moderado, ou isso já caiu por terra? Já.
Hoje não usamos mais. Isso que a palestra que eu fui não faz nem 2 anos. Isso, e muda com muita rapidez. Então, hoje nós temos um conhecimento a respeito do autismo. Daqui a 2, 3, 4 anos teremos outro. Quanto mais a neurociência avança, quanto mais os estudos avançam, a tecnologia avança, mais a gente consegue aprender. Então, hoje nós temos um conhecimento. No ano que vem, no próximo nós vamos ter outro. Então, é importante que os profissionais estejam sempre em busca, né? A gente não pode parar, porque se você for falar, por exemplo, grau severo, a gente não usa mais essa nomenclatura, né? Usávamos até 2 anos atrás, usavam-se os graus, grau leve, grau moderado, grau severo. Agora são níveis, nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Assim como também dentro do DSM-5, o transtorno do espectro do autismo englobou, vamos dizer assim, outras síndromes que até então não fazia parte. Na década passada, nós tínhamos ali a síndrome de Asperger ou Asperger, né, conforme as pessoas pronunciam. Tínhamos a síndrome de Rett, por exemplo, que eram síndromes separadas e que hoje fazem parte do transtorno do espectro do autismo. Então, várias síndromes, vários transtornos que antes eram separados, hoje estão todos dentro do espectro do autismo. Então é por isso que antigamente, a gente não tinha tanto diagnóstico do autismo, então? Também, exatamente. Não tínhamos tanto diagnóstico. Também porque não se tinha tanto conhecimento, também porque os diagnósticos eram feitos muito tardiamente, eram feitos de outra forma em relação a apresenta esquizofrenia, apresenta transtorno bipolar, apresenta isso, apresenta aquilo. E na verdade hoje nós temos inclusive pais de crianças na clínica que estão sendo diagnosticados junto com os seus filhos. Olha só. Então o filho está fazendo o diagnóstico com o médico, o pai começa, poxa, mas eu também era assim, poxa, mas eu também isso, poxa, mas eu também aquilo. E aí o médico faz também o diagnóstico do pai ou da mãe. Então nós temos muitos casos na clínica hoje de pais adultos que não foram diagnosticados na infância e na adolescência, que hoje, enquanto pais, se percebem nos filhos, e aí tem o seu diagnóstico tardio. E que às vezes recebiam assim, tímido demais, é espoleta demais, é desatento demais, é esquecido demais, é preguiçoso demais, entende? Então, aquelas características que recebiam na infância e na adolescência, tem dificuldade de fazer amigos, é desengonçado, não gosta de fazer educação física, não gosta de estar perto das pessoas, está sempre enfurnado no quarto. Então, hoje nós temos muitos pais, muitos adultos recebendo diagnóstico de autismo em comparação no espelho ali com os seus filhos, na vida diária. Vocês fazem algum trabalho assim com relação aos pais também? Porque, como tu falou, esse autismo regressivo, a criança, né, estava desenvolvendo ali e do nada vem esse baque, né? E querendo ou não, os pais sofrem esse impacto também. Muito. Né? E aí estava pensando uma coisa, aí tem preconceito, tem um ambiente escolar que com certeza é mais dificultoso. Como é que funciona esse trabalho com os pais, né, a partir desse diagnóstico? Então, na clínica acontece da seguinte forma, nós recebemos primeiramente a família. Tem muitas famílias que chegam sem saber absolutamente nada. Cheguei no médico, o médico deu diagnóstico de autismo para o meu filho. Não sabe o que é autismo, não sabe de onde parte, o que lê, aí entra no Google, aí é aquele caos de informação, chega a ansiedade, né? A última instância de ansiedade. Então, nós fazemos o acolhimento, conversamos com a família. Normalmente quem faz o acolhimento sou eu, quando não estou disponível a nossa administradora ou coordenadora que fazem. Conversamos com essa família, explicamos, damos um amparo emocional e também de organização, porque muitas vezes o médico diz assim, precisa de terapia XXX, mas não coloca a quantidade de horas. Aí a gente precisa orientar a família, de repente fazer uma avaliação neuropsicológica. Aproveitando só esse gancho, diga. Terapia, esse trabalho que tu faz, plano de saúde não cobre, né?
Aproveita o pessoal que tem plano de saúde, assim, né? Cobre, em clínicas credenciadas, vamos dizer assim. Hoje nós temos algumas clínicas credenciadas na cidade, na Grande Florianópolis, e os planos estão encaminhando para essas clínicas credenciadas. Achei que não. Quando não tem o profissional adequado, qualificado, porque muitas vezes o médico pede uma formação específica de um profissional. Eu preciso de um profissional X com a formação Y para trabalhar com essa criança específico. Muitas vezes o plano não tem. Então ele busca nas clínicas parceiras, né? Depois faz o reembolso. Isso, e aí faz o reembolso do pagamento da terapia. Então é assim que funciona. Se não tem na rede credenciada, eles vão buscar fora. E desculpa te cortar, Imagina. Então dos desafios ali que a família tem, como é que é a iniciação no ambiente escolar, é bem complexo esse começo ali, né? No colégio, né? É difícil. Né? Hoje nós temos, assim, é um assunto complicado de você debater, porque existe o olhar da escola e existe o olhar da família. Eu já fui professora, então eu entendo o que a escola passa, né, diante de uma situação com uma criança com desenvolvimento atípico, muitas vezes sem recursos para conseguir lidar com a situação ou com, enfim. E também entendo a posição da família, que busca o acolhimento nesse espaço pedagógico e que muitas vezes não encontra. Então, hoje nós temos diversas situações. Nós temos a escola que não aceita a criança quando o pai diz que tem autismo, que não aceita, realmente. Temos a escola que aceita, mas não sabe como lidar, encontra dificuldades e se esforça para que isso, né, se torne algo bom para a família e para a criança. Tem a escola que aceita, mas aceita por aceitar, e aí não inclui. Então são várias situações, né? E a gente, enquanto clínicas, nós trabalhamos com a escola. Toda criança que entra na clínica, ela vai receber o suporte escolar também. Então, nós oferecemos palestras, workshops, atendimentos. Algumas escolas aceitam, outras não. E a gente oferece isso de forma gratuita, inclusive, porque entendemos que a criança precisa estar inserida num contexto social. Não adianta ela responder para mim adequadamente na clínica, dentro de 4 paredes, numa sala de atendimento. Ela precisa responder perante a sociedade, em casa, na escola, no parquinho. Ela precisa generalizar o comportamento. Então, nós oferecemos essa capacitação para os professores, com toda a nossa equipe, seja fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psicomotricistas, para que a escola tenha condições de receber essa criança de forma adequada. Muitas escolas aceitam, muitas escolas não aceitam. Não aceita que o terapeuta esteja dentro da escola, não aceita receber instruções, e aí por N motivos, que não cabe a gente, né, julgar, vamos dizer assim. Sim. Cada um tem o seu perfil, a sua regra, né, de desenvolvimento ali, o seu plano de ensino, então nós estamos disponíveis para auxiliar. Vai da instituição querer receber ou não esse auxílio. Mas há escolas, há situações e situações. Muitos estão querendo se preparar, se capacitar. Muitos querem, mas não podem, né? E muitos realmente não têm qualificação, não têm capacitação. E aí vira realmente um caos. Crianças soltas correndo, crianças sem conseguir fazer parte do ambiente da sala de aula, porque não consegue ficar sentada, não consegue ficar parada, e precisa ficar caminhando, correndo, ou num lugar ou outro, toda hora indo no banheiro. Então, existem várias situações que permeiam esse universo da família com a escola. Aproveitando, é mito ou verdade que o diagnóstico ele é mais em menino do que menina? Ou não tem esse estudo? Ou tu consegue perceber isso? Sim, a gente percebe. Tem mais em menino? Tem. Realmente, na clínica nós temos hoje 80 e poucos % de atendimento a meninos. Mas é muita diferença? É muita diferença. Mas o que acontece? A gente precisa avançar em estudos nessa área. Então, eu não posso dizer para você com certeza que existe mais em meninos do que em meninas. Porque quais são as situações? A menina apresenta características diferentes.
Então, a menina por si só já vamos dizer assim, já é criada de uma forma diferente, né? Então, às vezes, aquela menina muito tímida, a menina muito comportadinha, a menina que não dá trabalho pra ninguém, a menina que mal fala, sabe? Ah, ela é tão querida, tão quietinha, nossa, melhor aluna, quietinha, nunca abriu a boca na sala, sabe? Nossa, é a melhor aluna. Às vezes é a criança que apresenta o transtorno. E você não percebe, porque você julga que aquele comportamento é natural. Você julga que aquele comportamento está dentro de um padrão de normalidade para o gênero feminino. Então, nós temos muitas, inclusive mães, com diagnóstico na clínica, diagnóstico tardio também, dizendo assim, eu sempre fui muito tranquila. Mas aí vem a questão na pré-adolescência, a depressão, a ansiedade, né, muitas vezes de se machucar, querer se machucar, arrancar os pedacinhos da pele. Então, assim, conforme a menina vai crescendo, ela vai apresentando outros tipos de características que os meninos. A menina em si, com os estudos que têm sido feitos, normalmente não tem menos, vamos dizer assim, afeta menos a fala, a comunicação social. Então, o que caracteriza o autismo mais nos meninos? A falta de interação, a falta de contato visual, a falta de querer brincar com outras crianças. E a menina, isso normalmente não acontece. Então, o diagnóstico é mais difícil e tardio. Talvez daqui a alguns anos a gente consiga ter aí uma equivalência ou realmente uma resposta para dizer, não, realmente atinge mais meninos do que meninas. Foi o que eu falei para você, há 3, 4, 5 anos atrás, sabíamos algumas coisas sobre o autismo. Hoje sabemos um pouco mais. Daqui a 3, 4, 5 anos para frente, vamos saber mais um pouco. Então, todas as certezas, ou, né, pseudo-certezas que nós temos hoje, daqui a pouco podem mudar. E acompanhando, não tão rápido quanto os estudos, vem os direitos da pessoa autista, né? Que antes a gente não via, hoje já vê vagas reservadas de estacionamento, fila preferencial nos mercados. Tem mais alguns direitos que tu podes elencar pra gente? Sim, uma questão, Jader, em relação a isso muitas pessoas ainda acreditam que o autismo não é uma deficiência. E sim, ele é uma deficiência. Está no DSM-5 como um transtorno do neurodesenvolvimento, uma deficiência. Em 2012 foi criada a Lei Berenice Piana. Não sei se você conhece. Não. Já ouviu falar? A Berenice Piana é uma das nossas deputadas. Em 2012 ela criou a Lei de Proteção, né, aos direitos da pessoa com autismo. E nessa lei também caracteriza o autista como uma pessoa com deficiência. As pessoas ligam muito a palavra deficiência com a questão da deficiência física ou deficiência intelectual, aquilo que é visível. Né? Então, a pessoa tem uma deficiência física que eu consigo enxergar, ou ela tem uma deficiência intelectual e que eu também consigo perceber. Mas a deficiência, ela não se resume a isso. Então, o transtorno do espectro do autismo, sim, ele está em lei como uma deficiência e também no DSM-5 como deficiência. Então, todos os benefícios, os direitos que uma pessoa com deficiência tem, também se aplica à pessoa com autismo. Então, não existem leis diferentes, são as mesmas leis para as pessoas com deficiência. A vaga preferencial no estacionamento, passar na frente em uma fila, por exemplo, no caixa do supermercado, mães grávidas, mães com criança de colo, pessoas idosas com deficiência, têm direito a um caixa especial. A pessoa com autismo também. Então, todo direito que estabelece a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo está também integrada nessa população. Não existem mais nem menos, são os mesmos direitos. Ou o que diferencia, que a gente percebe hoje? É o movimento que as mães, principalmente, né, das crianças com autismo fazem. Então, por que o autismo ele ganha grande proporção, além da quantidade de diagnósticos que são feitos hoje? Pelo movimento que é feito nas famílias. Então, as mães que lutam muito, que vão para as redes sociais, que vão para a televisão, que exigem os seus direitos e que aparecem, a internet está aí hoje para escancarar o mundo, que aparecem com muita frequência nas redes sociais, torna o autismo mais saliente. Corrente agora que estão usando como símbolo é algum
é para não ter nenhum tipo de problema, digamos assim, porque como tu não consegue visualizar, não é uma deficiência que tu vê, né, que tu falou, não é igual uma pessoa de cadeira de roda, por exemplo, para não ter, o que aquela pessoa tá fazendo naquela fila? Isso. É para isso? É para isso também. Nós temos o colar de girassol. Sim. O colar de girassol representa a deficiência em si. Então, não importa a deficiência. Tá. O colar de girassol representa a pessoa com deficiência. E hoje ainda usamos o quebra-cabeça, né? O laço. Isso, o lacinho, o quebra-cabeça, para designar, para simbolizar o autismo. Então, a gente, inclusive, orienta os pais das nossas crianças, inclusive os adolescentes, para que usem o cordão, para que possa ter esse amparo também, porque às vezes sofre o preconceito, né? Não sabe o que está acontecendo, a gente vive numa sociedade extremamente corrida, então cada um quer ter a sua vez, cada um quer ser atendido muito rápido, né? Então, aconteceu algo que tirou um pouquinho da minha zona de conforto. Se você tem algo ali que você visualiza, tudo bem, né? Eu consigo compreender. Se você não tem, muitas vezes acontecem situações desagradáveis. Sim. E aí, desnecessárias aí para as famílias. Então, conta um pouco pra gente, então, do teu instituto em si lá, as formas, o que tu tens de atendimento e quando que a pessoa pode procurar o teu atendimento? Certo. Eu vou fazer uma retrospectiva bem rapidinho, prometo. Claro. Como é que surgiu o Instituto? Sim. Em 2011, eu iniciei como psicomotricista, atendendo no espaço no Cobrasol, em São José, no bairro Cobrasol. Um antigo salão de uma igreja, Igreja Batista, acho que era. E aí a igreja saiu do espaço, eu aluguei para atender um espaço grande, amplo. Eu digo, pronto, tudo que eu queria, né? A criança pode correr, pode subir, pode pular, pode... Então, aluguei o espaço, comecei a trabalhar em atendimento com crianças, principalmente das escolas da Redondeza. Então, crianças que apresentam hiperatividade, crianças que apresentam baixa mobilidade ou déficit motor, vinham para esse espaço para trabalhar com a psicomotricidade. Algumas mães ficaram sabendo desse trabalho. Mães de crianças com autismo. E é uma comunidade muito unida, as mães, né, de crianças autistas, elas são muito unidas. Eu tive a primeira busca de uma mãe em 2012 e desde então não parou mais. O meu primeiro contato com uma criança autista foi em 2012. Sabia se hoje a gente sabe pouco, imagina em 2012. Eu digo que sabe pouco, mas na verdade a gente avançou muito nos estudos. Mas eu acredito que a gente ainda tem muito a avançar. Então hoje nós sabemos um pouco mais, em 2012 a gente sabia bem menos, vamos dizer assim. Há 11 anos atrás. Comecei a trabalhar nesse espaço em 2012 até 2018. Em 2018 tinha uma gama de atendimentos muito grande. E as mães começaram assim pra mim, Ana, tô tão cansada, não aguento mais. Eu trago fulaninho pra cá, eu vou pra Palhoça, eu vou pro centro, eu vou pra não sei aonde, nossa, não aguento mais. Tu podia botar mais gente aqui trabalhando contigo, né? Porque as crianças desenvolviam ali. Pensa, nossa, Ana, olha, a fono quer falar com você, porque o fulaninho tá desenvolvendo muito na fonoaudiologia, depois começou aqui com você. E não é a Ana, é o trabalho. É o trabalho do movimento em si. Nossa, olha, a psicopedagoga quer conversar com você, porque o fulaninho desenvolveu muito na psicopedagogia depois que começou aqui. Foi por causa das mães, das solicitações das mães e da necessidade das minhas crianças de ter um espaço completo e de troca, que eu fiz o primeiro espaço multidisciplinar no Balneário do Estreito em 2018. Então eu saí do Cobrasol, fui pro Balneário do Estreito, aluguei uma casa e ali éramos 5 pessoas trabalhando. Psicopedagoga, psicóloga, fonoaudióloga, psicólogo comportamental no caso, psicóloga sistêmica, fonoaudióloga e eu. Então éramos 5 pessoas trabalhando naquele espaço ali de atendimento em 2018. Deu muito certo. As crianças deram um boom de desenvolvimento, porque nós conversávamos, nós trocávamos, nós alinhávamos, conseguíamos progredir de forma muito rápida
né, na nossa troca em relação ao desenvolvimento das crianças, porque um começava, o outro terminava, trabalhávamos na mesma linha, né, de desenvolvimento. Em 2019 apareceu a oportunidade de alugarmos um espaço maior, ali no balneário mesmo, antigo salão de dança, não sei se você conhece. E aí nós fomos para ali. Nessa época eu usava o nome do CIAR. O CIAR é uma clínica de pós-graduação, é uma clínica de psicomotricidade relacional e também um instituto de pós-graduação que fica em Curitiba. Eu usava o nome do CIAR porque fui aluna do CIAR e recebi um presente, né, do diretor dizendo, olha, use o nome da nossa clínica, use o nome do CIAR, você é tão comprometida, tão dedicada, leve para você fazer essa divulgação também, né, do trabalho lá. Então, eu iniciei em 2019 nessa outra unidade com esses mesmos 6 profissionais com o nome do CIAR. E aí virou CIAR Floripa, CIAR Curitiba, tem um CIAR em Fortaleza, então tem várias unidades, veio para Floripa também. Dali, nós tivemos um boom gigantesco, assim, de olhar para o atendimento multidisciplinar e interdisciplinar, porque ele já começou a ser interdisciplinar, ali existe uma diferença entre multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Nós iniciamos ali naquele espaço já o atendimento interdisciplinar. E aí uma mãe foi falando para outra, eu nunca fiz propaganda, para você ter uma ideia. Agora em 2023 que eu contratei uma empresa de marketing, porque não dei conta de fazer publicação. Eu nunca fiz propaganda. Sempre foi o boca a boca das mães, que fez com que nós crescêssemos. Nós iniciamos ali com essa mesma equipe de 6 pessoas em 2019. E em 2020 veio a pandemia. E aí nós tivemos que fechar as portas. Pense no meu desespero. Né? Funcionária eu de mim mesma, né? Precisando do meu ganha-pão para sobreviver. Fechamos as portas na pandemia. Em abril de 2020 nós reabrimos. Eu digo, bom, a gente precisa se reinventar. As famílias estavam com medo, receosas. Nós fizemos todo um trabalho de reorganização, readaptação, que parecia um astronauta atendendo as crianças, mas fizemos. De abril de 2020 a final de 2021, nós já tínhamos 12 profissionais. Em 2021, acabei 2021 com 20 profissionais. Hoje são 60. Então, nós tivemos um crescimento exponencial na pandemia, principalmente. As pessoas começaram a buscar muito, né, por apoio, né, pais que estavam com seus filhos em casa por mais tempo, por mais horas, começaram a perceber coisas, situações que até então não percebiam. A vivência foi muito maior, né? Exatamente. Opa, meu filho está precisando de ajuda. Os próprios pais e mães, né, na sua ansiedade, na sua angústia, no medo, o que vai acontecer? Começaram também a buscar ajuda terapêutica, psicológica, preciso de amparo. Preciso saber, preciso ter um lugar, um espaço para eu conseguir expor as minhas necessidades, as minhas situações, alguém para conversar, para me dar apoio e reenergizar, né, para seguir em frente. Então a clínica ela teve um boom na pandemia. Aquilo que a gente achava que veio para acabar com a gente, na verdade nos deu subsídio para conseguir avançar e atender mais famílias ainda. E aí fomos criando os processos de acolhimento aos pais, reunião de pais, apoio, palestras, workshops, reuniões. Nós tínhamos o Momento Mamãe CIAR, na época que eu disse, é o MMC, igual a matemática. Professor é professor, uma vez professor, sempre professor. O MMC ao quadrado era o Momento Mamãe CIAR. E aí nós tínhamos ali os grupos de mães, fazíamos dinâmicas, vivências, palestras, workshops, tudo isso aconteceu depois do retorno dessa pandemia. E aí em 2023 veio a questão legal do Instituto, do espaço em si, porque o CIAR ele foi cedido para mim de forma espontânea, carinhosa. Conforme a gente foi crescendo, nos tornamos uma empresa
E aí a nossa própria equipe ali, jurídica, contábil, olha, você precisa ter um nome para você não pode usar o nome de outra pessoa. Sim. Como assim? E eu, na minha ignorância, inocência, digo, mas como? São 10 anos carregando o nome, construindo uma história, fazendo todo esse percurso. Foi muito doloroso para mim. Abrir mão do nome do CIAR, abrir mão entre aspas, ainda carrego comigo, né, algo que faz parte de mim, mas ao mesmo tempo foi uma conquista muito especial, ter o meu nome ali, porque eu disse, o que eu vou botar de nome aqui? Como é que eu vou? É CIAR, né? É CIAR, eu constituí isso como CIAR. E aí a própria equipe disse assim, Ana, quando as famílias chegam aqui, o que eles dizem para você? Eles vieram trazer para tia Ana, o médico mandou para Ana, leva na Ana, procura a Ana, dava o meu contato pessoal, porque todo mundo tem meu contato pessoal por aí, né? Ele disse, então, a marca, o registro é o teu nome. Você é a cara desse espaço aqui, as coisas funcionam conforme você estabeleceu o desejo, é o teu sonho. Então vamos colocar esse nome, Ana Malheiros. Então aí veio o Instituto Ana Malheiros em função disso, de uma história, de uma trajetória, de caminhada com as famílias, de ter esse registro no coração das mães, dos pais, é a tia Ana do coração, a tia Ana que... Eu tenho crianças comigo desde 2016, 2012, são uns cavalos velhos, de bigode na cara, e estão ali comigo, então é toda uma construção emocional, sabe, de amparo, de acolhimento, de carinho, de respeito pelas famílias, que hoje é um instituto. Então hoje o Instituto Ana Malheiros, ele tem aí tem 64 profissionais hoje em atuação, equipe inteira, tá? Terapeutas, pessoal da secretaria, os CLTs, as pessoas que fazem parte do nosso núcleo, né, de organização, atuando em 2 sedes. Então nós temos a sede no Balneário e temos a sede no centro de Floripa. Então, uma no continente, uma no centro. E aí atendemos, as pessoas dizem assim, qual é a faixa etária que você atende? Todos. Eu não consigo negar atendimento para ninguém. Nós temos uma paciente de 78 anos, que eu amo de paixão, que, né, tem Alzheimer. E como que eu vou negar atendimento para ela se eu trabalho com transtornos do neurodesenvolvimento? E ela chega ali e diz assim, eu amo esse lugar. Eu fazia dança aqui. Ela tem uma história nesse contexto todo. Você pode me atender? Eu não vou dizer que não. Então, nós criamos núcleos de desenvolvimento dentro da terapia. Núcleo de intervenção precoce, nos piquititinhos. O núcleo para terapia de crianças maiores, né, a 10, 12 anos, pré-adolescentes e adolescentes. E o núcleo adulto geronto. Então, tem profissional para escolher ele, vamos dizer assim. Até os 150. Até os 150 anos, é isso aí. A galera entra lá e se diverte. Como é que a pessoa faz para te procurar? Agenda? WhatsApp? O Instagram? Se tu quiser também deixar pra gente. Tem. O Instagram é @anamalheiros.oficial, se eu não me engano. Eu sou bem desligada dessas coisas. Você não me pergunta essas coisas. A empresa de marketing. Exatamente. Pra você ter uma ideia, eu dizia assim, aquelas bolinhas que ficam em cima das fotos, lá ele dizia, como é que chama? Stories. Não. Em cima da foto? Viu? Eu não sei nem o nome. GIFs. É as bolinhas que ficam ali. Ali são os stories. Destaques, né? Destaque. Os destaques na tua página. Isso. Tá, os destaques. Aí eu dizia assim, tem que fazer aquelas bolinhas. E ele dizia, que bolinha? As bolinhas que ficam ali. Esse é o meu nível de sapiência para lidar com esse negócio aqui. Meu filho brinca comigo, por que você tem um iPhone se você nem, você nem usa? Nem usa a capacidade dele. Aí eu digo assim, por causa da câmera. Ele, compra uma câmera, então que sai mais barato. Mas esse é meu nível de tecnologia. Eu não sei nada e eu não dedico tempo para aprender. O que eu faço? Eu me cerco de pessoas que saibam mais do que eu daquilo que eu não sei. Então, até então eu não precisava da tecnologia, não precisava do marketing. Quem fazia o marketing eram os meus pais, os pais das minhas crianças, eles faziam o meu marketing. Bom, nós ampliamos. E aí, assim, infelizmente, o autismo, ele virou um mercado robusto e bem perverso. Então, assim, onde você vê hoje tem uma portinha aberta, clínica não sei das quantas. E aí a pessoa bota alguém ali
enche de estagiário e trabalha. E muitas vezes credencia. Então, assim, virou um nicho comercial muito lucrativo. Há 5, 6 anos atrás, a gente contava as clínicas que tinha na Grande Florianópolis. Contava-se. Há 5, 6 anos atrás, tinha a Neurovital, que já está com quase 15 anos de história, aí, uma fantástica clínica. Tínhamos nós ali, com 20 e poucos profissionais. Enfim, eram pouquíssimas. Hoje, em cada canto tem. Por quê? Porque gerou-se um comércio muito grande em cima disso. E claro, né, o plano de saúde faz o quê? Fulaninho abriu a portinha, olha lá, ele se credenciou, o que eu vou fazer? Eu vou tirar daqui e vou mandar pra lá. Não se importa com a qualidade do serviço do produto. Eles não importam. E o plano de saúde tem essa fama, né, de pagar muito pouco para a clínica que é conveniada, né? E aí, com certeza, o profissional não tem a qualificação que tu tens, né? Exatamente. O que a gente precisou fazer? Precisamos nos remodelar. Eu digo, bom, então até então, nós tivemos um gap de quase 50 crianças que foram tiradas da clínica. Por causa de convênio. Por causa de convênio. Você não tem ideia do que é o sofrimento das mães. E o sofrimento meu também. Porque elas vêm e dizem assim, Ana, me ajuda. O que a Ana vai fazer? Vai ajudar? Como? Entende? Envolve uma questão financeira, né? Sim, claro. Como que a gente ajuda? Nós temos os nossos atendimentos sociais. E sempre fiz e sempre vou fazer. Sempre, porque eu preciso devolver para a sociedade aquilo que ela me dá. Né? E isso sempre foi meu. Então, desde professora, sempre fiz atendimentos, trabalhei em escolas da rede pública, sempre. E agora também não é diferente. Mas hoje esse é o meu trabalho. Então, o que a gente faz numa situação dessas? Onde a mãe chega pra mim e diz, Ana, me ajuda. O que eu vou fazer com ela? Eu digo, bom, eu consigo te ajudar assim, mas efetivamente o que ela quer, eu não posso ajudar. O que ela quer que eu vá lá e derrube a porta do plano e enche ele de cacetar. É isso que a mãe quer, que eu ajude ela a fazer isso. Isso a gente não pode fazer. Ou diga assim, vou atender o teu filho gratuitamente. Se eu pudesse, atenderia. Todos. Se pudesse, realmente, atenderia. A gente não pode. A gente não consegue. Porque eu tenho ali 60 profissionais que dependem de mim para sustentar suas famílias. Sim. Então, hoje esse é o universo que a gente vive. Né? Dessas proliferações de clínicas que até então não tinham, e essa retirada, esse tombamento de pacientes que estão sendo jogados, literalmente jogados nesses espaços para um atendimento credenciado. Então, a nossa preocupação com a qualidade, com a especificidade, com a formação do profissional, ela continua. Aí eu precisei fazer o quê? Contratar um marketing para dizer, ajeita as coisas aí, porque tá difícil, eu não sei o que fazer nesse sentido. Até então, o meu nome bastava. Hoje quem é o mais qualificado? É o que tem mais estudo, mais diploma, anos de... Não, é quem tem mais seguidores no Instagram. É o que aparece mais, né? É o que aparece mais. Então, assim, a minha dificuldade com aqui, ela me atrapalha um pouco. Porque eu sou do humano para o humano. Eu constituí a minha formação do humano para o humano. A máquina me atrapalha um pouco. Mas eu preciso torná-la minha aliada em algum momento. Eu preciso aprender a usar ela a meu favor. Então, hoje eu preciso do marketing para fazer... Eu te achei pelo Instagram. Tá vendo? Eu preciso do marketing para me mostrar. Que até então, eu nem sei como é que faz. Ele só diz, Ana, faz tal coisa ali, não sei o que. Eu digo, tá bom, fiz, pronto, vai, faz alguma coisa aí, porque... Mas eu preciso aprender. Então, daqui a pouco, eu tô fazendo um curso de gestão agora, porque eu sou terapeuta, eu sempre fui terapeuta. Eu saí da terapia em 2020, final de 2021, pra você ter uma ideia. Da terapia, entre aspas, né, do tatame. Pra assumir a gestão por completa da clínica. Que até então ficava só na mão do meu sócio. Hoje eu tô fazendo um curso de gestão, porque eu preciso aprender a ser uma gestora. Eu não nasci gestora. Então, hoje eu tenho 2 unidades, eu preciso aprender a ser uma gestora de qualidade para oferecer melhores serviços ainda para os meus pacientes. Daqui a pouco eu vou fazer um curso de marketing, porque eu preciso aprender. Então,
essa é a Ana, entende? Vai aparecendo a necessidade, eu vou dizer, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender aquilo, não sei se negócio eu preciso aprender. Até então eu reluto, é a última coisa que eu vou... Porque... Uma hora ele vai ter serventia, né? Vai. Até lá ele já não presta mais, né? Porque tem uma hora que dá o choque, acabou a bateria do negócio. Mas eu vou aprender, eu sei que eu vou aprender. Então, hoje nós vivemos numa sociedade em que a gente precisa provar que somos capazes e qualificados. Porque a qualificação, ela tá muito... como é que eu vou dizer? Superficial. Então, assim, quem tem mais seguidores no Instagram? Fulano? Então ele é o melhor. Uhum. Tá? Vai vender um curso. Exato. Vende. E como vende? Vendem muito. O marketing tá pedindo pra eu fazer um curso online. Eu digo, rapaz, mas vem aqui que eu faço um curso presencial. Não, a gente precisa fazer um curso online. Eu digo, mas nem sei como é que faz isso. Agora monta aqui um curso presencial, eu faço em você aqui em 5 minutos. Eu escrevo e monto e faço, porque eu faço isso há muitos anos. Pra mim é mamão com açúcar. Então tá, eu não vou mais tomar o teu tempo, porque tem bastante gente te esperando lá, né? Tem. E... eu tô fugida. Ó, viu? Eu tô fugida. Eu quero agradecer a tua participação, os teus esclarecimentos, né? Tua sabedoria, que mostra ser uma pessoa com bastante conhecimento, não virtual, mas também na prática também tu demonstra bastante conhecimento e esclareceu esse assunto que tá tão em alta, né? Na sociedade. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada quando também. Quando quiser voltar, quando tiver mais estudos, porque amanhã mudou, né? Hoje é uma coisa. Amanhã mudou, amanhã já saiu alguma outra coisa. E a tua rede social que já passou aí, era isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Já fico à disposição. Se quiser convidar, estamos aí. Porque falar sobre desenvolvimento infantil, falar sobre autismo, é algo que eu realmente gosto muito, sou apaixonada. E o que a gente pode contribuir, a gente contribui, né? As redes sociais estão aí pra gente, né, ampliar e atingir mais pessoas e mais famílias. Obrigada mesmo pela oportunidade. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.